Parte da beleza de dormir é que você está completamente inconsciente de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Histórias têm sido contadas de pessoas que conseguem continuar dormindo em meio a fortes tempestades, até tornados e terremotos. Algumas pessoas têm um sono mais pesado que outros. Tem pessoas que conseguem dormir rapidamente. Mas isso é apenas no lado físico. Mas e quanto ao lado espiritual? Porque espiritualmente falando, milhões de pessoas andam por aí dormindo o dia todo. Eles estão dormindo com o que está acontecendo no mundo. Eles estão dormindo com a profecia da Bíblia e, acima de tudo, eles estão dormindo das orientações de Deus. Eles não ouvem a batida na porta. Eles não ouvem o chamado de Jesus Cristo dizendo: Eis que venho brevemente. Muitos de nós estamos tão adormecidos espiritualmente que não estamos ouvindo a voz de Deus dizendo: observe e ore. Preste atenção aos sinais dos tempos. Jesus Cristo está nos pedindo para acordar. Ele está nos pedindo para acordar para Deus. O Senhor quer que acordemos para o fato que existe um paraíso e um inferno, e há um dia de julgamento. Se alguém está dirigindo na estrada e sua atenção vagueia, pode ficar desatento aos sinais de trânsito e até mesmo ficar sem direção para onde ir. Deus tem dado aos seus filhos muitos sinais para estar atento. A palavra de Deus está cheia de sinais para nos informar que o tempo está terminando. Este mundo não vai durar para sempre, e esta é uma boa notícia, mas não para todos. O paraíso, pelo que li nas Escrituras Sagradas, é um lugar melhor, sem lágrimas, sem mais tristeza, apenas alegria, apenas paz. E estaremos na presença do Senhor por toda a eternidade. Está longe de doença deste mundo como desastres naturais, a devastação. A Bíblia nos diz em João capítulo 14, nos versos 2 e 3: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. É uma boa notícia que Deus vai trazer um fim a esta maldade e nos restaurar para as nossas casas celestiais. No entanto, até esse dia chegar, o Senhor nos forneceu sinais de trânsito para nos avisar que o tempo está perto. Ele nos forneceu com clareza sinais para que saibamos que o fim se aproxima. A Bíblia nos diz que pessoas vão tentar enganar, alegando ser o Cristo, e para termos cuidado com os falsos profetas. Quando Jesus retornar, não precisaremos sair por aí contando a cada um que Jesus está voltando, pois todos saberão quando o Senhor retornar. Não há necessidade de ninguém fazer um vídeo e anunciar, pois todos nós o veremos nas nuvens em toda a sua glória e majestade. Lucas 21, no versículo 9, diz: Mas quando você ouve de guerras, de comoções, não fique apavorado por essas coisas. Isso deve acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Temos visto um aumento nas guerras, violência, nesse último século. Certamente vivemos em uma época onde existem rumores de guerra, assim como a Bíblia aponta. O próximo sinal de trânsito pode ser encontrado no versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Você sabe o que é pestilência? É uma peste que é contagiosa ou uma doença infecciosa epidêmica. A Bíblia nos diz que haverá terremotos, fomes e peste. Pela Bíblia está totalmente claro que estamos literalmente vivendo em uma época que os desastres naturais, fome, pestes, estão afetando
várias pessoas em diferentes partes do mundo. Vemos todos os dias esses sinais e ainda muitos não estão acordados nessas passagens das Escrituras. Jesus então passa a descrever a perseguição aos crentes, a destruição de Jerusalém. Ele fala sobre o sol, a lua, as estrelas e agora finalmente chegamos ao ponto onde Jesus pede aos crentes para ficarem acordados e para orar. Assim seremos capazes de escapar dessas coisas. Lucas 21, no versículo 36, diz assim, observe: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos e dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que significa escapar dessas coisas? Como posso escapar dessas coisas? Terremotos. Nós estamos vivendo em épocas de terremotos. Pestes. Estamos vivendo em épocas de pestes. Para que possamos entender o que a Bíblia quer dizer escapar dessas coisas, precisamos olhar para o Velho Testamento, lá no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, que diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-ão o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Este é um grande momento sobre os problemas citados. Eles sempre existiram em todas as nações, como também em períodos de tribulação. Porém, as Escrituras nos dizem que estes tempos serão piores de qualquer momento que já existiram anteriormente na Terra. Imagine isso. Pense em todos os períodos terríveis da história humana, a devastação entre países, guerras mundiais, toda a fome, a inanição e a lista continua. E agora, analise o período de tempo que estamos passando. Podemos dizer que ele está ficando pior do que todos os anteriores juntos. A Bíblia nos diz que estarão vindo sobre esta terra um tempo de decepção e devastação. Isto é o que Jesus está nos dizendo para ficar acordado. Para isso é que Jesus está nos dizendo para estar preparado e pronto. Mas como os filhos de Deus, ainda devemos ser encorajados, porque Deus providenciou uma saída. Temos momentos de tribulação, mas não estamos enganados. Creio que não teremos que permanecer na terra durante os piores dias da história humana. Deus prometeu que viria resgatar o seu povo. Mais uma vez, lá em Daniel, capítulo 12, no versículo 1, termina dizendo: mas naquele tempo livrar-se-ão o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Seremos livres se estivermos prontos, preparados para encontrar com Jesus. Quando será isso, ninguém sabe, mas temos os sinais de que sabemos que a hora está se aproximando. Porque todos os sinais profetizados na Bíblia estão em andamento e muitos já aconteceram, como podemos ver atualmente. E como ninguém sabe o dia e a hora, Jesus nos diz para estarmos prontos o tempo todo. É assim que vamos escapar dessas coisas. Devemos estar prontos o tempo todo. Devemos estar sempre observando, sempre de pé, precisamos estar sempre orando, sempre esteja perseguindo a justiça. Devemos estar sempre vivendo de uma maneira que agrade e é sagrado e aceitável para Deus. Pois assim é como vamos escapar dessas coisas. Então, como podemos permanecer em um estado de prontidão? Primeiro,
Devemos ter certeza de que estamos em um relacionamento certo com Deus e receber Cristo como nosso Senhor e Salvador. E podemos experimentar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Um grande termômetro disso é estarmos exibindo o fruto do Espírito. Como? Com tudo isso que está acontecendo e que estamos vivendo, ainda assim, viver em alegria, paz, paciência, bondade e autocontrole. Em segundo lugar, devemos estar sempre estudando a palavra de Deus e observando e orando ao Senhor para que Ele revele a sua vontade para nós. Se fizermos essas coisas, se priorizarmos Jesus Cristo e olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé, então nós iremos viver uma eternidade ao lado de Cristo. Com Ele, a promessa que nós temos é de que Ele não vai nos deixar nem nos desamparar. Temos a sua garantia de que seremos levados para viver com Ele. Eu não sei sobre você, mas eu prefiro estar em paz com Jesus do que estar aqui com o anticristo. Eu prefiro estar na presença dele do que em qualquer outro lugar. Vamos assistir a tudo isso no futuro, porém, ao lado de Cristo. Precisamos estar pronto para fazermos parte do coro no céu que canta: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso.